partilha, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Alegria estar aqui nessa oportunidade para cultuar o nome do Senhor, para celebrar o nome de Cristo e com a incumbência de pregar a palavra do Senhor. Eu peço um minuto da sua atenção, você que está conectado, seja lá o que você estiver fazendo, seja lá com quais pessoas você está convivendo nessa oportunidade, eu peço alguns minutos da sua atenção para o que será falado aqui a partir de agora a respeito da palavra do Senhor. E antes de mais nada, eu quero ler com vocês o livro do profeta Joel. Joel, capítulo de número 2, a partir do versículo 28. Glória a Deus. Livro do profeta Joel, capítulo 2, e versículo 28. Está escrito dessa maneira: E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 32 diz o seguinte: E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, temos lido, portanto, o livro de Joel. Joel traz consigo uma mensagem profética para o povo de Israel ou para o povo de Judá, alertando acerca da iminência do dia do Senhor. Joel é levantado por Deus para anunciar, proclamar a chegada, a aproximação do que é chamado Dia do Senhor. O contexto não era fácil, o contexto em que a nação de Judá estava enfrentando era um tanto quanto difícil, porque essa nação estava sendo invadida por gafanhotos. A Bíblia vai descrever que havia uma invasão de gafanhotos chamados gafanhotos ou gafanhoto cortador, gafanhoto migrador, gafanhoto devorador e gafanhoto destruidor. 4 espécies de gafanhoto ou 4 evoluções de um mesmo gafanhoto, quem sabe. Mas não era um apenas gafanhoto, era uma invasão de multidões de gafanhotos. E esses gafanhotos destruíram a parte produtiva da terra de Judá, fazendo com que os mantimentos daquela nação fossem levados à escassez, ou seja, estava faltando alimento para o povo e para os animais. Os animais estavam gemendo e o povo, consequentemente, também. Só que a parte difícil dessa história não para nos gafanhotos. A profecia de Joel traz consigo também o anúncio de tal como os gafanhotos invadiram aquela terra, haveria invasão de nações inimigas que destruiria a nação de Judá e levaria o povo cativo. Haveria uma invasão não só de gafanhotos, mas de nações inimigas que, tal como os gafanhotos, tinham a intenção de destruir, de roubar, de matar, de saquear. É um contexto muito intrigante, porque o profeta Joel é levantado por Deus para anunciar ao povo que essa destruição estava chegando com o prenúncio do dia do Senhor.
Joel é levantado por Deus para anunciar que estes sinais de gafanhotos e de invasão de nações inimigas servem como um aviso de Deus que o dia dele está próximo, que o dia do Senhor está próximo. Se os animais já estavam gemendo, se o povo já tinha motivo suficiente para chorar, eles estavam sendo alertados sobre o dia do Senhor. E que dia é esse? Como é o dia do Senhor? O capítulo de número 2 descreve como é o dia do Senhor, e não parece ser um dia tão atrativo, porque o versículo 2 diz o seguinte: é um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas, como a manhã espalhada sobre os montes, um povo grande e forte como nunca antes se viu, nem jamais se verá depois destes. Seria o povo que invadiria a nação. O dia do Senhor é um dia de fogo. O dia do Senhor é descrito como um dia terrível. O versículo 11 do capítulo 2 diz o seguinte: porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem poderá suportar? Como se não bastasse os sinais de destruição, consequência de escassez e fome, o anúncio é de que o dia do Senhor terrível está para chegar. Mas este mesmo profeta conclama ao povo a um arrependimento. Nos versículos 13 e 14 do capítulo 1 do livro de Joel, está descrito uma admoestação para arrependimento. Ele diz o seguinte: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, venham e passai toda a noite em panos de saco, ministros do meu Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os habitantes da terra. É hora de clamar. Deus está falando também de novo. É hora de se arrepender. É hora de se reunir. É hora de se congregar, conforme estava dizendo o profeta para aquela nação dentro daquele contexto. Conclama ao povo com arrependimento genuíno. E dentro das palavras de Joel, esse arrependimento não poderia ser apenas exterior, mas de dentro para fora. Porque ele diz que o arrependimento vosso não seja apenas do rasgar as vestes, mas que seja de rasgar corações. Que o arrependimento de vocês seja de dentro para fora. Atentem para os sinais. Mas o profeta, sendo alma, pessoa, ele tem a capacidade de clamar.
E ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor, porque a situação era realmente terrível. Esse profeta continua a proclamar, e atente para esta palavra, que estes sinais de invasão eram prenúncios do dia do Senhor se aproximando. E além de se arrepender, ele diz ao povo para que toquem a trombeta em Sião. Tocar a trombeta em Sião quer dizer, é tempo de alarme, é tempo de preparo, é tempo de estar atento. Por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Aleluia. O versículo 12 do capítulo 2 diz o seguinte: portanto agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De que forma? Com jejum, com choro e com pranto. É com conversão de coração quebrantado. O momento, o contexto exigia conversão verdadeira, genuína, arrependimento sincero. O profeta estava dizendo: arrependei-vos, porque ainda há uma esperança, ainda há uma possibilidade antes do terrível dia do Senhor. Parece que o profeta está falando conforme de fato é a pregação do Evangelho. Lembremos-nos do que pregava João Batista no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus também trazia uma mensagem de arrependimento. E a Bíblia nos informa que chegado o dia de Pentecostes, depois que Jesus já havia padecido, depois que Jesus já havia ressuscitado, depois que Jesus já havia ascendido aos céus, a igreja estava orando, esperando por uma promessa. A mensagem que foi pregada depois do recebimento da promessa foi a seguinte: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Joel profetizou provavelmente cerca de 800 anos antes de Cristo, provavelmente. Mas a mensagem, depois de tantos anos, continua sendo a mesma: arrependei-vos, convertei-vos, mudai os vossos caminhos. A pergunta era: o que devemos nós fazer? E a resposta, através da pregação deste homem, Pedro, em Atos dos Apóstolos, foi: arrependei-vos. Aleluia. E a mensagem do Evangelho é realmente esta. O Evangelho traz consigo uma mensagem não de prosperidade. O Evangelho de Jesus Cristo traz consigo não uma mensagem meramente triunfalista. O Evangelho traz consigo não uma teologia da prosperidade, muito menos uma teologia coaching, de apenas desenvolvimento pessoal. A mensagem central do Evangelho é também: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Aleluia. E Joel traz consigo esta mensagem também. Aleluia. Mas ele mostra também a consequência do genuíno arrependimento. Deus começa a falar através de Joel sobre o que seria possível mediante o arrependimento. Aleluia. Dentre várias consequências tão maravilhosas, dentre várias consequências tão aprazíveis, que Deus prometeu através de Joel que faria, entre elas, que os campos que se tornaram desertos passariam a produzir verde novamente, que a videira, que a figueira, que a romeira que pararam de produzir, passariam a produzir novamente, mediante o arrependimento.
que haveria a restauração de Israel, que haveria uma reunião de novo de Israel na sua terra. Dentre essas promessas lindas, o versículo de número 29 a partir dele diz: acontecerá que depois disso derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Talvez aí está uma das promessas mais lindas que aconteceram na igreja do arrependimento. E acontecerá depois disso, depois desses sinais, depois da vitória sobre os gafanhotos, sobre a invasão das nações inimigas, depois do cativeiro. Acontecerá depois do arrependimento, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A promessa que o dia de Jesus fez aos seus discípulos De ascender ao céu foi essa: ficai em Jerusalém até que do alto recebereis poder. João Batista mesmo pregava, anunciando o seu batismo em contraste com o batismo de Jesus. Ele diz: eu vos batizo com água, mas virá um após mim com um batismo totalmente diferente, e essa pessoa que virá eu não sou digno nem de desatar as alparcas das suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 1: e chegado o dia de Pentecostes, depois da ascensão de Jesus, 40 dias passados e mais os dias que eles permaneceram orando, reunidos na oração perseverante, à espera da promessa do recebimento do Espírito, eles estavam perseverantes na oração. E naquele dia um vento veio, um som como de um vento veemente, e a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar línguas estranhas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Estava se cumprindo a profecia de Joel naquele dia, ou estava iniciando-se o cumprimento daquela profecia, porque Jesus havia ressuscitado, a igreja primitiva estava instaurada, e estava se cumprindo o envio do Consolador entre aquela igreja e entre as pessoas que viriam a servir a Cristo após aquelas pessoas que começaram no primeiro século da era cristã. Estava se iniciando naqueles dias o derramar do Espírito sobre aquelas pessoas. O que nos anima nesta noite é que, mediante a explicação do que estava acontecendo, os irmãos conhecem a história. Pedro passa a explicar o que estava acontecendo para aquelas pessoas. É o cumprimento da profecia de Joel. Ele dizia, e aí perguntaram: mas para quem é esta bênção? Para quem é esta dádiva? E Pedro começa a responder dentro da sua pregação: porque a promessa é para vós e para os vossos filhos, é para todos os que estão longe, e todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Eu quero que vocês reflitam um pouco agora sobre tudo que está sendo falado aqui desde o início desta pregação até o presente momento. Eu quero que você use o seu raciocínio, a sua capacidade de pensar neste momento, e pare para pensar neste contexto sagrado, e pare para relacionar com tudo que está acontecendo no mundo nos últimos tempos, e pare para tentar linkar, tentar compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo parece muitas vezes incompreensível. O que está acontecendo no nosso tempo parece muitas vezes inexplicável, e as tentativas de explicar são tantas, não é mesmo? As notícias sobre o que está acontecendo são inúmeras, nos bombardeiam de informações, como se invadissem a sua casa dizendo: cuidado, se atemorize, provocam terror, provocam medo, numa tentativa de explicar o que está acontecendo. Pestes, terremotos, e um dos assuntos mais falados dessa semana foi até mesmo de gafanhotos, lembram? O que isso quer dizer para nós?
O que isso significa para a igreja do Senhor e para todos quanto acreditam em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Isso significa para nós que, assim como estes sinais foram prenúncios na mensagem profética de Joel para o dia do Senhor, estes sinais até hoje, 2020, continuam sendo prenúncios, sinais, avisos do mesmo dia, o dia do Senhor. Jesus nos ensina no sermão profético em que haveriam sinais do fim. Jesus ensina aos seus discípulos, isso está em Mateus capítulo 24, sobre os sinais do fim, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pestes, amor de muitos se esfriando por consequência do pecado. São sinais, advertências, anúncios do fim. Mas ainda não é o fim. É o princípio. São os sinais, são as evidências. De quantas evidências mais precisamos para tomar uma posição de arrependimento perante o Senhor? De quantas evidências precisamos mais para ter certeza do que o dia anunciado, o dia do Senhor virá? De quantos sinais ainda precisaremos ouvir e ver e ser alertados para tomar uma decisão ante a Cristo? Jesus está anunciando para todos nós através dos sinais que o dia dele está próximo. Nos tempos de Joel, nos tempos de Judá, vieram gafanhotos, vieram invasão das nações inimigas, mas a palavra diz que mediante o arrependimento também vieram bênçãos, vieram mudanças de rumo para aquela nação, veio bênção. Parece que houve um propósito em meio à crise, parece que houve um propósito em meio à invasão dos gafanhotos, e em meio às pestes, a seca e a invasão das nações inimigas. Até mesmo depois de muitos anos, o cativeiro de Israel também trouxe propósitos. Quais eram esses propósitos? Sabe qual era o propósito? O propósito de purificação espiritual e moral no meio daquele povo. Israel estava sendo um povo idólatra, Judá estava sendo um povo idólatra e desviados do caminho do Senhor. Optavam muitas vezes por servirem a outros deuses e não aquele que os livrou da escravidão do Egito. Mas depois do cativeiro, mas depois dos sinais, esse povo nunca mais foi um povo idólatra. Esse povo finalmente voltou a confiar no Senhor. Esse povo finalmente voltou a ser devoto ao Deus dos seus pais. Sabe quais os propósitos das crises que estão enfrentando neste tempo? É de purificação espiritual e moral no meio de nós. Sabe qual é a razão porque Deus está falando através da pandemia? Purificação espiritual e moral. Sabe qual é o propósito de tantas coisas acontecendo destes sinais? Purificação. Quando se purifica, remove aquilo que compromete. Quando se purifica, retira-se aquilo que impede a ação de Deus no meio do povo. Quando se purifica, retira internamente aquilo que ocupa o espaço da ação do Espírito Santo. Mas para o povo de Judá houve purificação, e a palavra nos diz que acontecerá que depois disso, depois dos sinais, derramarei do meu Espírito. O povo foi purificado para receber o Espírito, o povo foi limpado para receber o Espírito, o povo foi liberto para receber o Espírito. Espírito Santo que nos traz poder, Espírito Santo que nos traz revestimento, Espírito Santo que nos traz a unção necessária para vencer o pecado e proclamar o Evangelho a todas as nações do mundo.
Deus está purificando o seu povo neste tempo, e vai continuar acontecendo o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá que depois disso, depois dos sinais, depois das crises, depois dos movimentos e dos sinais de Deus, acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Aleluia! Você está preparado para receber uma porção dobrada do Espírito? Você está preparado para receber revestimento de poder neste tempo? Então, qual está sendo a sua atitude em meio a esse período? Qual está sendo a sua conduta em meio a esse período? Está usando essa liberdade para se desviar de uma vez? Está usando essa liberdade para criticar as pessoas líderes das instituições religiosas? Ou está usando este momento para se arrepender dos seus pecados? É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento interior, porque Deus está purificando a todos aqueles que permitirem internamente, os preparando para receber um avivamento da parte dele, sem precedentes, para se preparar para tudo o que vai acontecer. Eu já encerro essa palavra, mas eu quero lembrar-vos sobre o que está para acontecer. A Bíblia nos informa, a Bíblia nos deixa claro que não tem data marcada, não tem hora, não tem dia, mas está para acontecer a qualquer momento o que chamamos de arrebatamento da igreja, o que chamamos de um rapto, de uma retirada instantânea, momentânea, rapidíssima, de todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, de todos aqueles que já confessaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e levará, o Espírito Santo levará para junto de Deus, para lá habitar para todo sempre. O que mais está para acontecer? A igreja sobe, a grande tribulação se inicia, período de falsa paz e períodos caóticos de destruição, sinais no céu e na terra, fumaça, fogo, sangue, sinais, até que se finde a grande tribulação, e tudo que está para acontecer de fato aconteça, e chegará o dia do juízo, e chegará o dia em que Deus julgará todos os povos, e todos comparecerão ante a esse juízo. Juízo para pretos e brancos, ricos e pobres, e povos de todas as nações. O que estamos anunciando aqui nesta noite através deste culto, o que estamos anunciando aqui nessa noite através dessa pregação, é que o dia do Senhor está próximo. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança interior, porque vai acontecer um sacudir neste tempo, mover neste tempo da parte de Deus, e restarão apenas os arrependidos, apenas os transformados, apenas os que não se deixaram contaminar, apenas os que não se desviaram e que permaneceram até o fim. Aleluia. Aonde você está na sua casa, permita que o Espírito Santo agora trabalhe no seu coração, trabalhe na sua vida. É tempo de arrependimento. Estes sinais, essa crise não é acaso, não é um movimento natural da vida. Essa crise não é coincidência, faz parte do plano divino. A crise não é uma crise localizada, chama-se pandemia, é em todo o mundo. É Deus falando para o mundo: venham-se a mim. É tempo de arrependimento. Não é tempo de comer e beber, não é tempo de casar-se nem de dar-se em casamento. O que isso quer dizer? Que não é tempo de se prender às coisas da terra, é tempo de buscar as coisas do céu. Deus é tão bom para você, que nesta noite Ele entra na sua casa, através da minha voz e através dessa transmissão,
Ele diz: eu te espero de braços abertos. Eu estou contigo ainda. Eu ainda tenho uma aliança contigo. Eu ainda te amo. Eu ainda tenho uma promessa de pé sobre a sua casa e sobre a sua vida. Venha após mim, porque o que eu tenho para você são pastos verdejantes. É tempo de chuva, de bênção. Depois da crise, é tempo em que Deus vai nos revestir de poder para se preparar para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Nós somos igreja e acreditamos no batismo com o Espírito Santo. Nós somos a Assembleia de Deus e acreditamos na evidência física do batismo com o Espírito Santo, que são as línguas estranhas. O Espírito traz mudança de caráter, o Espírito traz mudança interior, o Espírito não compactua com o pecado, o Espírito não compactua com a mentira, o Espírito não compactua com a prostituição, o Espírito não compactua com a corrupção, o Espírito não compactua com o adultério, com o divórcio. O Espírito produz mudança interior, produz verdadeiros homens dispostos a entregar-se ao Senhor por completo. Aleluia, 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 aleluia. Aonde você está, feche seus olhos. Se você se sente distante, o Senhor conhece o seu coração arrependido nesta noite. Se você se sente imperdoável, a Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifica não de meio pecado, não de um pecado, de todo o pecado. O que eu quero dizer para você, que o tempo está sinalizando que o fim está chegando, que o dia do Senhor virá, mas a porta da graça ainda está aberta, a porta da salvação ainda está aberta, e ela se chama Jesus Cristo, ela se chama Jesus Cristo, ela se chama Jesus Cristo. Eu oro por você agora. Você pode confessar no seu coração, aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador agora, e Jesus tem perdão instantâneo para você. Mediante seu arrependimento, Deus escreve o seu nome no livro da vida. Mediante seu arrependimento, Deus traz paz para sua casa. Mediante seu arrependimento, Deus traz restauração para sua família. Mediante seu arrependimento, Deus entra com providência na sua casa, para a glória do nome dEle, para testemunho de que Ele é Deus na sua vida. Ore comigo agora. Senhor Deus, eu oro, Senhor, pela vida destas pessoas que acompanharam esta palavra de cunho profético, palavra, Senhor, que vem nos alertar, que vem nos confrontar, mas que também vem nos consolar, mas que também vem a reavivar a nossa esperança, mas que vem dizer para nós também, Senhor, que ainda há um futuro, que ainda há um reino preparado para todos nós no céu. Senhor, traz paz para esta família que está precisando de paz. Senhor, traz amor para esta família que está precisando de amor. Deus, traz salvação nesta casa, traz tranquilidade para esse coração aflito, traz perdão para esta pessoa, traz perdão para esse homem, traz perdão para essa família, traz restauração para este casal, traz restauração nesta noite. Onde você está, quem sabe há muito tempo não sente o agir do Espírito Santo na sua vida, em nome do Senhor Jesus, receba agora renovo que desce da parte do céu e renovo da parte do Espírito Santo. Deus, eu te agradeço, papai, por esta palavra, te agradeço pelo que o Senhor fez e faz. Eu te louvo porque tu és o Deus único e verdadeiro. Te agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém.